Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de Direito Tributário, nós vamos começar a estudar os impostos federais. Os impostos federais estão previstos no artigo 153 da Constituição Federal. Este artigo determina a competência tributária federal para impostos. Ali nós temos 7 incisos, ou seja, 7 impostos que a União pode instituir no território nacional. Contudo, desses 7, apenas 6 estão instituídos e são cobrados, e um deles, o inciso 7º, ainda não foi instituído, que é o imposto sobre grandes fortunas. Contudo, hoje daremos início ao estudo dos impostos federais pelo imposto de importação, que está previsto lá no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal. E ao fazer esta primeira abordagem, nós vamos ver que, em regra, o lançamento desse tributo é por homologação. Por que em regra? Porque há situações onde este lançamento é feito por declaração. Relembrando rapidamente os tipos de lançamento. O lançamento pode ser de ofício, realizado pelo fisco, o fisco vai lá e realiza, pode ser por declaração, quando o contribuinte leva informações ao fisco e o fisco realiza este lançamento, ou por homologação, quando o contribuinte realiza sozinho o lançamento. O fisco só vai homologar no momento posterior. Em regra, esse lançamento é por homologação. Quem realiza tudo é o contribuinte. O contribuinte realiza o lançamento e depois o fisco vai analisar e ver se aquele lançamento corresponde realmente com o fato gerador ocorrido. E homologa ou não homologa este lançamento. Contudo, há uma situação no imposto de importação que é quando a gente viaja para o exterior. A gente vai lá para Miami, a gente vai lá comprar, lá vai na Disney, ver o Mickey e compra um monte de negócios lá. Quando volta, que o avião já está se aproximando aqui do aeroporto aqui no território nacional, é entregue para nós uma ficha onde eu tenho que declarar o que eu estou trazendo do exterior. Essa ficha, a posterior, é entregue para o fiscal, para o agente da Receita Federal, que vai analisar. Se ele vê que você trouxe mercadorias que não passou aquela cota permitida, você não vai pagar tributo. Se ele ouve que houve mercadoria que passou da cota, ele deposita as informações que o contribuinte forneceu, realiza o lançamento e você paga o tributo que for estipulado. Okay? Mas, em regra, o imposto de importação, o lançamento é por homologação, é feito só pelo contribuinte e homologado posteriormente pelo fisco. Okay? Outra característica deste imposto é que ele é um imposto extrafiscal. Ou seja, lembra lá as funções dos tributos? Função fiscal, função extrafiscal e função parafiscal. Lembra lá, função fiscal é a função que é meramente arrecadatória. É um tributo que só serve para arrecadar. Contudo, alguns deles, além da função fiscal de arrecadar, existe uma função a mais, uma função extra, que é aquela função de controlar a economia, regular o mercado financeiro e tudo mais. Aqui nós estamos diante de um desses tributos, do imposto que tem essa função extrafiscal. Por quê? Porque o imposto de importação é aquele imposto cobrado das mercadorias que estão vindo do exterior para o território nacional. Agora imagina, todos começam a comprar muito no exterior, a indústria, a indústria interna começa a ser prejudicada. O que o governo faz? Aumenta o imposto de importação para fazer com que nós não compremos lá fora, mas compremos aqui da indústria local, aqui dentro do nosso país. Então ele tem esse condão de controlar a economia. E é claro, por ser o imposto extrafiscal, é exceção ao princípio da legalidade. Mas sempre lembrando, criação de tributo só por lei. Exceção ao princípio da legalidade no que tange a aumentar essa alíquota do tributo para controlar a economia. Eu vou poder aumentar, o presidente da República vai poder aumentar por decreto, que é mais rápido, até porque tem que controlar a economia, não tem como mandar um projeto de lei. Ele já vai ali, faz um decreto, aumenta ou diminui a alíquota a depender da situação do mercado financeiro. E também acaba sendo uma exceção ao princípio da anterioridade. Aquele princípio que determina que toda alteração tributária só pode ser cobrada no exercício seguinte. Já como tem essa função de controlar a economia,
né? Se a situação requer uma medida agora, não tem como esperar o exercício seguinte. Então, é feita essa alteração por decreto e já passa a vigorar de imediato, ok? Então, aqui uma introdução a esse imposto de importação. Passando à análise agora, né? Lembra lá da regra matriz de incidência, onde nós estudamos o fato gerador em 3 aspectos, a obrigação tributária em 2 aspectos? Nós vamos passar a análise dos aspectos deste imposto. O primeiro aspecto não podia ser outro, né? O aspecto material, né? Lembra lá? O núcleo do fato gerador. Qual é o núcleo? Né? O que vai gerar essa tributação? No caso do imposto de importação, vai ser o quê? A importação de produtos estrangeiros. Né? A importação de produtos estrangeiros para o território nacional. E aqui é interessante, porque aqui a maioria da doutrina, ela entende que produtos estrangeiros são aqueles produtos que foram feitos, né? Foram produzidos no exterior e vêm para o Brasil. Né? Uma definição, né, óbvia. Né? Mas a jurisprudência, ela não entende assim. Ela entende que, é óbvio, produtos produzidos no exterior e vindo para o Brasil são produtos estrangeiros, mas também aqueles produtos nacionais que foram, né, exportados, lá foram, né, manufaturados novamente e volta agora para o Brasil, tá? Também são produtos estrangeiros que vai ser tributado pelo imposto de importação. No que pese, né, vamos imaginar, o café do Brasil saiu daqui, foi lá para os Estados Unidos, lá ele foi torrado, lá ele foi moído, lá ele foi, né, sacado, bonitinho, e agora a gente compra de novo esse café para poder vender aqui. Esse café que vem dos Estados Unidos, que a origem é nacional, ele vai ser tributado pelo imposto de importação, tá? Ok? Por quê? Imposto de importação sobre produtos estrangeiros que tenham no Brasil como destinatário final. Isso aqui é importante, destinatário final, né? Ou seja, essa mercadoria tem que vir para o Brasil para ficar aqui. Tá? Então, por exemplo, uma mercadoria que vem para o Brasil a título de uma exposição, por exemplo, de arte, ela não vai ficar aqui, então não vai pagar imposto de importação, ok? Mas isso nós vamos ver agora nas exceções, né? Situações que, apesar de a mercadoria estar voltando, ou melhor, estar vindo do exterior, porque saiu do Brasil, está vindo do exterior, não vai ser cobrado esse imposto. E nós vamos analisar, né, nós vamos observar que são situações óbvias, né? Por exemplo, mercadorias que foram mandadas para o exterior em consignação. Ou seja, mandei para o exterior a mercadoria para ser vendida lá, mas em consignação. Olha, se você não vender até tal prazo, você me devolve. Não vendeu, devolveu essa mercadoria. Não vai pagar, né, imposto de importação. Mercadoria com defeito, né, indústria nacional vendeu a mercadoria, está com defeito. A empresa lá manda de volta para a indústria aqui. Também não vai pagar imposto de importação. Caso de guerra ou calamidade, a mercadoria saiu daqui, foi para o exterior, chegou lá, o país está em guerra, não tem como essa mercadoria entrar lá, ou aconteceu um tsunami, uma calamidade. Tá? Então essa mercadoria vai retornar para o Brasil. Também não vai se incidir imposto de importação. Modificação na sistemática. Qual sistemática? Do país para onde a mercadoria foi. Então a mercadoria foi comprada aqui no Brasil, foi enviada para um determinado país, antes de chegar lá mudou a sistemática de importação lá do país lá. Essa mercadoria não vai mais poder entrar lá. Então volta para o Brasil. Também não vai ser cobrado, né, o imposto de importação. Ou, aqui uma regra geral, né, um fato alheio à vontade. Tá? A mercadoria foi, mas por um fato alheio à vontade, né, da empresa que exportou, do importador, ela volta. Tá? Então ela volta para o Brasil, também não paga imposto de importação. E o caso, né, da questão das mercadorias esporádicas, no caso da exposição que nós já falamos. Então vem lá uma mercadoria, vem, né, alguns produtos para o Brasil com uma exposição, por exemplo, que vai ficar aqui um período e depois vai voltar. Então não tem o Brasil como destinatário final. Logo, essa mercadoria não vai ser sujeita à tributação pelo imposto de importação. Ok? Então esse é o aspecto, né, material. Qual é o fato, qual é o núcleo do fato? O que tem que ocorrer para, né, ocasionar essa tributação? Tem que ocorrer a importação de produtos estrangeiros. Lembrando aqui, produtos estrangeiros, aqueles fabricados no exterior e vindo para o Brasil, e aqueles nacionais que foram para o exterior, foram modificados e agora voltam novamente para o Brasil. Também estão sujeitos à tributação, né, desse imposto de importação. Né?
E também hoje nós vamos ver o aspecto espacial. Tá? Então, além do aspecto material, o que? Né? O aspecto espacial, ou seja, né? Aonde ocorre a tributação? No território nacional. Tá? No território nacional, imposto federal. Né? Então, né? Ou como alguns doutrinadores denominam, o território aduaneiro. Né? Entrou dentro do território nacional, essa mercadoria passa a ser tributada pelo imposto de importação. Ok? Até a nossa próxima aula de direito tributário, onde nós vamos dar continuidade ao estudo do imposto de importação e fique firme nos estudos. Aprenda direito, a OAB mais perto de você.